nos projetos familiares, né? Priscila, você estava falando da necessidade do outro, né? Como é que entra esse medo do abandono no border? Ele é tão forte assim mesmo? Como a relação é muito intensa, então o medo de abandono, ele é surreal. Tá. O medo de abandono, assim, principalmente quando você já se viu na situação de abandono. Então, você perde confiança no parceiro e quando você começa uma nova relação, você agarra o parceiro de uma certa forma que você acaba sufocando o parceiro, porque você tem medo do abandono. Por isso que às vezes se fala que o border, quer dizer, ele num primeiro momento ele é extremamente sedutor e ele conquista muito rápido, mas ele pode afastar depois, então, né? ele tem essa parte sedutora que muita gente fala manipulação, que na verdade assim, eu acredito que aconteça, mas eu da minha experiência eu acabo vendo isso depois. Na hora que eu tô fazendo eu não consigo me ver manipulando. Gente, só para explicar, a manipulação do border, ela é inconsciente, tá? Ela é totalmente diferente da manipulação do psicopata que vai planejar. Eu vou falar isso e depois isso para obter isso. Do border é um processo de impulsividade, então não é uma manipulação fria e calculada, né? Eu acho legal a gente falar se fosse isso, fria né? E calculada, nós não sentimos tanta dor. E não teria impulsividade, né? A impulsividade eu acho que eu acredito que seja o pior de tudo. Quando você fala desse medo ser surreal, esse surreal quer dizer, ele é muito amplificado, o medo do abandono é muito forte. O medo do abandono, assim, é tão forte que você se fecha dentro de um quarto e você não quer ver ninguém se você é abandonado. Ou se você tá num relacionamento, você quer pegar a pessoa como se fosse... Eu até me identifico com a Lika, a personagem que agarra o ursinho e não quer soltar nunca mais. É exatamente assim. Tá. Você vive o relacionamento como se não tivesse o outro dia. Como se aquele dia fosse o último. De alguma forma você se espelha na pessoa, quer dizer, por ter esse déficit da identidade, exatamente quem sou eu? Será que o outro te passa um pouco dessa identidade dele, né? Te nutre um pouco com isso? Não sei se eu me identifico com a pessoa, mas eu tento viver pra pessoa. Tá. Eu tento, assim, eu me anulo. Eu cheguei a anular até meu filho, assim, num episódio da minha vida que eu não deveria ter feito isso. Mas hoje eu tenho consciência, hoje a terapia me ajudou muito. Hoje de 100% que eu estava no fundo do poço, eu estou 50%, assim. Tá. Eu posso dizer, assim, com toda a sinceridade, que 50% eu estou bem. E hoje jamais eu mandaria meu filho por homem nenhum. Que bom. Que bom. Que bom, né? Que bom. Realmente essa percepção de que o seu filho e você é mais importante. É mais importante, né? Porque a identidade a gente perde mesmo. É assim mesmo, quer dizer, esse quem sou eu, né? Que geralmente se pergunta quem é você, né? A gente responde, eu sou tal, faço tal. Isso é confuso mesmo pro border, quer dizer... Isso, então, o problema abrange tudo, né, Tati? O que acontece? Não só a vida pessoal, como a vida profissional. Hoje, por exemplo, eu estou na caixa, porque eu acho que misturou tudo, tanto a parte profissional como a parte pessoal principalmente. Então acaba afetando toda a minha vida inteira, acaba afetando meu filho, acaba afetando a minha família. A minha sorte que eu tenho, meus pais assim são tudo, são minha base, meu porto seguro, são tudo que eu tenho. Quem é border e não tem essa base, eu imagino que vem a parte da automutilação mais forte. Sim, exatamente. Aí não tem a quem recorrer, não tem a quem né? recorrer, vai pra dor. Tá. A única coisa que eu fiz, assim, foi tomar medicamento. Tá, você pra aliviar essa dor exagerada, amplificada, né? Na verdade, assim, quando eu cheguei ao fundo do poço, a única coisa que eu tinha em mente era que eu precisava morrer. A morte pra mim vinha muito clara. A solução dos meus problemas era a morte. Se eu morresse, eu ia conseguir aliviar tudo aquilo e aquele peso que eu tava levando pra dentro de mim.
Então, o que eu fiz? Eu peguei um monte de medicamento e ingeri. Isso foi umas 2 vezes, cheguei a ficar internada até. Só que não adiantou em nada. Né? No momento dessa compulsão, dessa impulsividade, de fazer qualquer coisa que seja para aliviar esse vazio, né, essa dor, há um momento de alívio? Ou não? É uma coisa constante? Olha, o alívio, ele vem depois de... Quando você passou toda aquela turbulência, que você sentou e você conseguiu respirar. Isso ou leva dias, pode levar até meses. Que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e falar, respirei fundo e falar, olha, realmente... E assim, como que fala quando você tem... O arrependimento é uma coisa que vem assim... Muito forte. Muito forte. Aí você o outro faz, é bem assim, não demora muito, o arrependimento vem na sua cabeça. Aí um outro sintoma, gente, pra quem tem essa mania absurda, né, de comparar, inclusive profissionais de saúde, de comparar o border ao psicopata. O psicopata, ele não sente absolutamente culpa alguma e remorso, ao contrário do border, que sente uma culpa exacerbada, exagerada e demais. Extremamente forte, tá? Demais. Então eu acho importante estar ressaltando a diferença entre isso, porque até um tempo atrás, se você procurasse sobre borderline, você ia encontrar classificado como psicopatas, né? Possíveis psicopatas, né? Então, na verdade, hoje ele é classificado como limítrofe entre a neurose e a psicose, mas não a psicopatia, né? Totalmente diferente. Não, nada a ver. Né? As pessoas confundem porque elas enxergam o que elas querem ver na hora, o ato, e não tem informação. Né, Tati? Julgam muito. Eu acho que o julgamento é a pior coisa que existe no mundo. É a mesma coisa o julgamento com os negros. O preconceito com os negros. Sim. As pessoas não têm até hoje preconceito com os negros, sendo que todo mundo é igual. Negro, judeu, homossexual, continua, todo mundo né? É igual. Todo Exatamente. Mundo é igual. Ao invés Somos todos iguais. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? O border acaba sendo tratado como louco, como psicopata, sendo que não é isso. É muito pelo contrário. Nós somos totalmente dóceis demais. E a sensibilidade à flor da pele, né? Sensibilidade à flor da pele. Se a gente faz alguma coisa que acaba ocasionando mal para outra pessoa, pode ter certeza que o mais prejudicado é o border. Por mais pode entrar em audiência, pode chamar a polícia, pode fazer o que quiser, mas quem é maior prejudicado emocionalmente falando é o border. Com certeza. Porque o border não tá nem aí quanto que ele vai gastar, quanto que ele quebrou, o que ele fez, o que ele não fez. O que ele tá por dentro. Sempre com aquela dor muito forte. Essa dor tem intervalos? Como é que funciona, Pri, a oscilação de humor no border? Bom, ultimamente, eu vou falar por mim, assim, ultimamente, a terapia me ajudou muito, Tati. A terapia me ajuda demais. Que bom, essa é uma dica legal que você está passando. Então, façam terapia. Façam, né? Terapia. Porque se você não fizer terapia, você vai acabar enlouquecendo. Vai acabar enlouquecendo as pessoas que estão do seu lado, principalmente. Medicamentos são importantes, também ajudam. Os medicamentos, assim, são essenciais. Tá, legal. Assim, eu sinceramente não gostaria de tomá-los, mas tem que tomar. Claro. Não tem outra fuga, eu tenho insônia absurda, então se não fosse os remédios eu não conseguiria dormir, eu estaria aqui como um zumbi. Mas eu consigo dormir graças aos remédios e à psicanálise. A psicanálise, assim, me ajudou muito. Então, assim, minha alteração de humor acaba não sendo tão constante como era antes. Antes eu alterava, assim, em horas, minutos. Tá. Rápido, uma hora eu tava boazinha, de repente eu não queria olhar pra cara de ninguém. Que se torna extremamente cansativo pro seu organismo, né? Hoje já não, hoje eu já me considero uma pessoa assim mais centrada, uma pessoa mais... Hoje eu consigo ter um relacionamento mais saudável que eu não teria tempos atrás. Pepita, como é que você vê essa questão do profissional? Porque até hoje o border, ele é muito confundido com bipolar ou com... Muitas vezes até recebi diagnósticos, pessoas que vieram com diagnóstico de esquizofrenia, né?
e o que a gente falou agora, né, o psicopata, como é que você vê essa falha no diagnóstico? Por que tanto tempo para descobrir? Recente. Ainda é um termo que ele se tornou independente dessa linha neurose e psicose há muito pouco tempo, porque ele era entendido como alguém fronteiriço, alguém que estava na linha ali, na divisão entre a neurose e a psicose. E aí veio o termo border, que quer dizer que está sempre à beira de algum ataque de nervos. Outra coisa também que eu queria comentar é assim, todos nós, sem exceção, a gente tem uma pitada de tudo. Claro. A gente tem fobia, a gente tem histeria, a gente tem neurose, a gente tem psicose, a gente tem o dia de fúria, a gente tem um aspecto da personalidade que é psicótica, que é border. Então, quer dizer, a gente é tudo. O ser humano é um pacote total. Porque pelas etapas do desenvolvimento da criança ali, ela precisa passar por tudo. Precisa principalmente ficar muito nervosa, muito border para ser atendida. Então, quer dizer, a gente passa por todas as fases, por todas essas nomenclaturas que a gente escuta. A criança, quando quer a mãe, né? Então, ela precisa ficar muito... suplica pela mãe, né? Tem crises histéricas. Ela precisa ficar muito nervosa. Então, é uma coisa assim, a gente tem de tudo um pouco, né? E a graduação. Então, você tem a graduação de border. Então, você tem um border que pode ter esse comportamento mais intolerante à frustração, mas que não vai fazer nenhum tipo de mutilação, vai se resguardar um pouco. E você tem o border que é aquele que é uma graduação máxima. Então, realmente, essa falta de informação que a gente tem, principalmente no Brasil, sobre o border e de estar se falando sobre o assunto, né, eu acho que traz também com que os profissionais de saúde façam diagnósticos realmente complicados, né, gente? É bom falar que o transtorno bipolar, tá, o antigo maníaco, né, transtorno depressivo, ele é um quadro muito parecido com o do border, mas há distinções muito claras, tá? Então, em outra oportunidade, a gente fala aqui da bipolaridade, mas é impressionante como o border é confundido com o bipolar, né, gente? Como ele vários diagnósticos. De psiquiatras, né? Vários. Porque eles vêm, né? Quer dizer, então eles principalmente depressiva, síndrome do pânico, começou assim. E o border, ele tem uma características de várias coisas, fobia, o pânico, né? Oscilação de humor, na verdade, ele tem uma estrutura muito complexa de várias, né, outras doenças. Então, assim... Mas acho que a carência afetiva é pior. Sim, porque é um traço de personalidade, né? Um exemplo, o bipolar, por exemplo, gente, ele passa um grande tempo em mania e um outro grande tempo em depressão, que não é o caso do border, né? O border, ele vai reagir a fatores externos e nesse momento ele tem a oscilação. Então isso é muito diferente, isso é um dado importante para o diagnóstico, né? E são muitos diagnósticos errados. Eu acho que os profissionais de saúde deveriam entender um pouco mais e se preocupar um pouco mais com isso, porque realmente é complicado você ser diagnosticado, né, com tantas coisas. Eu cheguei a tomar 9 medicamentos por dia. Como diagnosticada com transtorno bipolar. Bipolar. E então só atrasou minha vida, porque... Quer dizer, tem oscilação de humor, é bipolar. É bipolar. Né? Então, você toma um monte de medicamentos, você fica dopada, você não consegue conversar com ninguém, você não consegue ter vida social, até você conseguir encontrar o médico certo, com a medicação certa, o médico que entenda sobre o assunto borderline. Sim. Pra você poder estabilizar e estar numa... E até aí, né, Pri, já é tanto tempo que passou que você sente que é perdido, né? Que é tempo complicado. Totalmente perdido.
Gente, vamos ver, tem um filme que chama Garota Interrompida, a Winona Ryder, ela faz uma moça border e a Angelina Jolie faz uma psicopata. Eu vou pôr um trechinho agora para vocês assistirem, e é legal assistir o filme, quem ainda não assistiu, justamente para ver a diferença da pessoa que tem o transtorno borderline para a psicopatia, como é totalmente diferente. Vamos dar uma olhada então?